Eu estava considerando uma palavra. Essa água aqui, posso usar essa aqui, pastor? Eu estava considerando, irmãos, um servo de Deus que dorme no Senhor, pastor, inclusive, e ele, antes da partida, ele disse o seguinte, depois vamos entrar no texto, né, para pregar a palavra do Senhor. Ele colocou assim: o que fazer com as suas dores? Meus amados irmãos, os jovens, crianças com entendimento, os idosos, nunca se viu tanto sofrimento, tanta dor, conflitos familiares, isso em todas as áreas sociais, todas as camadas sociais. Os irmãos que têm observado, por exemplo, o Brasil Urgente, a programação televisiva, nos jornais, a gente vê informações que dói o coração da gente, coisas que vêm acontecendo que você fica, Senhor, o que está acontecendo? Em outras ocasiões, eu aqui pregando, como o pastor presidente tem pregado, outros pastores, outros dirigentes de congregação, sem dúvida alguma, são sinais visíveis, são sinais evidentes da volta gloriosa do Senhor Jesus. E esse pastor dizia assim, pastor Edgar, pastor presidente, igreja querida, o que fazer com a sua dor? Interessante, principalmente nós que temos o privilégio de dirigir congregações, para os irmãos terem uma ideia, nós temos obreiros que desde março, pode-se contar as vezes que ele reuniu, porque o pavor tomou medo dele, e não reúne com medo. Lógico, os cuidados são necessários, a prudência é necessária, as recomendações sanitárias, todos já conhecem, a gente pode ver a igreja, digamos, 100% da igreja com máscara, e intencionalmente os assentos foi colocado de tal maneira para que se haja um distanciamento social. E ele insiste dizendo, e você vai dormir com essa palavra, e depois eu vou pregar um pouco, quem é o responsável por isso, para recebermos a bênção de Deus. O que fazer com a sua dor? Mas pastor, se nós fôssemos aqui enumerar, quais são as dores? Emocional, dores conjugal, sentimentos profundos que dói no fundo da alma, as depressões, pessoas que, estou falando de pessoas da nossa família, pessoas queridas, até mesmo que professam o nome de Jesus, que ela não sabe o que fazer da sua vida. E qual é a resposta para cada família aqui representada? Para você que está ouvindo a mensagem, a palavra de Deus, Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. E ele começa a dizer como Abacuque, até porque o pastor, os louvores, já falou alguma coisa sobre esse assunto. E aí Abacuque diz assim, olha, minha irmã, meu irmão, igreja querida, o justo viverá pela fé. E na sua oração, ele começa a falar de uma maneira tão profunda. Porque diante das dificuldades,
diante da sua dor, de perda de amigos, de entes queridos, o que fazer da sua dor? E aí Abacuque diz assim, ainda que a figueira floresça, receba aí, eu estou recebendo aqui, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Olha o que ele diz: não pare de adorar. Não pare de adorar, mesmo ao meio tudo que está acontecendo, não só do Espírito Santo, e por que não dizer no Brasil e no mundo, não pare de adorar. Quantos podem dizer amém? Não pare de adorar, não pare de exaltar o nome do Senhor. E ele continua dizendo, ainda que não haja vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aí você vai dizer comigo, daqui a pouco eu vou entrar no assunto, prometo também não ser longo na palavra. Não pare de adorar. Eu quero dizer para os irmãos, a dor é muito forte. Eu já disse isso para o pastor presidente, por Keidson. Às vezes, quando menciono o nome do pastor Toninho, é uma dor muito grande que eu particularmente sinto de todo o meu coração. São saudades, irmãos. Quem não conhecia Aureli Barro de Souza, que eu tive o prazer de, junto com ele, até muitas das vezes, em jejum, evangelizando o nativo, José Luiz Vieira, diácono da igreja aqui, e muitos outros queridos irmãos. A dor é grande, mas não pare de adorar. E aí, irmãos, o profeta diz assim, diga comigo assim, repita comigo, Jeová, mais forte, Jeová, o Senhor é a minha força. Você pode dizer amém? E aí eu comecei a trabalhar o assunto, dizer, olha, nós vamos começar lá de Hebreus 13:8, Jesus Cristo, desde quando eu conheci a esse Jesus maravilhoso, que os irmãos conheceram, e é por isso que, quando a gente chega aqui na segunda, a gente vê muitos carros, e os irmãos, até de outras denominações, para vir buscar para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para fortalecimento espiritual, para se encher da graça de Deus, a força que há no Senhor Jesus Cristo. E aí eu falei assim, Senhor, e realmente durante todos esses anos que nós estamos servindo ao Senhor, que nós estamos adorando ao Senhor, de fato o Senhor, Ele é maravilhoso. E isso o profeta Isaías, ele já vaticinava, irmãos. E observamos que no capítulo 9, versículo 6 do profeta, é um dos textos mais messiânicos das Escrituras Sagradas. Toda a história sagrada
se resume em Isaías 9:6, João 3:16, conhecidíssimo da igreja. E todas as escrituras giram, irmãos, em torno do nascimento deste menino Deus, que estamos aqui adorando. Não há outro nome, como disse Pedro, é o Senhor Jesus Cristo, que estamos adorando. E aí o profeta diz, maravilhoso, é sem dúvida uma profecia gloriosa, ou mais gloriosas, acerca dessa esperança gloriosa que foi e se cumpriu o nascimento e obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando você vai lá para o livro de Juízes, nós vamos encontrar lá em 13:8, em uma das suas muitas aparições teofânicas, Cristo preexistente já havia identificado como o Manoá, o pai de Sansão, com esse título maravilhoso. Repete comigo, Jesus maravilhoso. Quantos concordam comigo? Digo amém. Depois ele fala, e é por isso que a igreja avança, é por isso que a igreja, mesmo ao meio da pandemia, a igreja cresce, e a igreja tem um equilíbrio. Depois de maravilhoso, fala que ele é conselheiro. O que seria o conselheiro? Conselheiro é alguém possuidor de sabedoria, de inteligência, para dar conselhos. Quando a gente vê a história, principalmente quem deu uma olhada na história geral, vê que os grandes monarcas, louvado seja o nome do Senhor, sempre tinha os seus conselheiros. E quando a gente entra na questão de Jesus Cristo, o Filho de Deus, juntamente com Deus Pai, formulou o grande conselho da redenção e da raça humana. Desde a eternidade, o conselho e entendimento está lá em Jó, capítulo 12, e versículo 13. E é tão importante, quando, por exemplo, a igreja tem seu conselho, né, pastor? Graças a Deus. E a sabedoria que Deus tem dado também ao pastor presidente, aos dirigentes de congregação, para dar sempre conselhos. E esses conselhos são importantes, viu, irmãos? Por que o pastor Oswaldo está dizendo isso? Porque na realidade, o pastor presidente, ele é o anjo da igreja. Nas congregações do campo, nós temos os pastores locais. E um mau conselho pode trazer destruição de lares, de famílias. E nesta noite, você que veio buscar uma palavra, coloque isso no seu coração. É bom que você tenha conselho com pessoas experientes, mas se você é membro do corpo de Cristo, busque o seu dirigente, busque o seu pastor presidente, busque o seu pastor local, porque ele também recebe do Senhor os conselhos para que a igreja venha a cada dia melhorar no Senhor, e ser uma igreja sadia, uma igreja que tem prazer de estar na presença do Senhor. Conselheiro, tem mais aqui, é uma sabedoria personificada. Está lá no livro de Provérbios, Salomão: meu conselho é a verdadeira sabedoria, e eu sou, olha só, segunda palavra aqui lá em Salomão, o entendimento. Minha é a fortaleza. E Paulo, o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, na expressão paulina, Paulo ele fala: Jesus Cristo é o poder e sabedoria de Deus.
E diz mais: Jesus Cristo é a própria sabedoria, inteligência em conselho. Diz mais: Ele é o sábio conselheiro. Amém, irmãos? E não para aí não, tem coisas gostosas para nós aqui. Depois ele fala: maravilhoso, conselheiro, muitos já sabem até de cabeça. Depois o quê? A igreja, a gente vê aqui na escola, as congregações, escola bíblica, Deus forte. Eu louvo a Deus. Alguém diz assim: eu fiz uma visita, eu tive aqui na matriz rápido, eu precisava estar na Gameleira. E tinha uma pessoa que ela estava reunindo conosco, prega muito bem, muito usada por Deus, mas ela teve uma perda também do seu esposo. Eu percebi que um tempão que ela não estava reunindo, hoje, além um rapaz que teve alta também de Covid no Meridional, eu vou fazer uma visita, por sinal o nome da minha filha, Fabiana, que era casada com Dalton, muitos aqui devem conhecer ali na Gameleira. E quando nós chegamos, ela disse: pastor, foi de Deus a sua vinda, porque eu não estou conseguindo dormir. Estou passando a noite em clara. E aí Deus me deu essa palavra dizendo: olha, o que fazer com a sua dor? Aí veio Abacuque. O Senhor é a minha força. Jeová, o Senhor é a minha força. E aí ela, quando foi à noite, ela estava na igreja, lá no Nativo. Muitos irmãos, inclusive, não têm reunido com medo. Lá estava a Fabiana. E Deus falou profundamente no coração dela. E é por isso que nós louvamos a Deus por esse ministério tão lindo. Seja na igreja matriz, seja nas congregações, você faz uma visita, aí daqui a pouco Deus usa o obreiro, Deus usa um irmão, e até pessoas até que nem cargo tem ministerial. Aí Deus dá a palavra. Ricardo esteve lá, né, Ricardo? Pregou, louvou, foi bom? A igreja feliz na presença do Senhor. Deus forte. Jesus Cristo não é meio Deus, né, conforme muitos pregam aí, né? Sem questão de ética, sem mencionar nome de ninguém. Jesus Cristo não é meio Deus, nem vice-Deus. Ele é 100% Deus. Quantos creem assim, digam amém? Ele é 100% Deus, 100% homem. Ele é o Deus forte. Diga comigo: Ele é o Deus forte. Você está sentindo Ele aí? Deus forte. O profeta Isaías ainda, ele fala assim: nos últimos dias, os resíduos se converterão sim. Os resíduos de Jacó. Deus é forte. O profeta Jeremias, o profeta chorão, escreveu que o Senhor é o Redentor forte. O Senhor dos exércitos é o seu nome. João Batista, discípulo, apóstolo, aquele que tinha intimidade com Jesus, ele chamava Jesus: este é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro. Isso nos enche de alegria, irmão, e de confiança, porque vivemos numa época que quer, inclusive, brincar com coisas sérias. Mas também, além de Deus forte, fala também que Ele é Pai da eternidade. Sendo Pai da eternidade, Jesus Cristo é o próprio progenitor da eternidade. E nesta qualidade, Jesus Cristo é aquele que é eterno,
eterno no seu próprio ser, e assim pode conceder o dom da vida eterna aos outros. Está lá também em João 4:14, 5:21 a 25. Quando nós recorremos lá para o Salmo 90, que eu gosto demais daquela passagem, a oração do homem de Deus, Moisés, ele expressa assim: olha, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra, e o mundo sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus, o Deus forte, o Deus de eternidade. Aleluia. Ei, faz, oh, Madagachai. E ainda o salmista começa a falar, lá no 102, em diante do 25 a 27, diz assim: desde a antiguidade, fundaste a terra. Olha o nosso Deus, irmãos. Os céus são obras tuas, das tuas mãos, digo. Aleluia. Eles perecerão, mas tu permaneceis. Todos eles como uma veste se envelhecerão, como roupas mudarás e ficarão mudados. Mas tu, olha só a palavra, mas tu és o mesmo. Tu és o mesmo e nunca terão fim. Jesus Cristo, recorrendo lá a Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. E depois, uma das coisas mais lindas, interessante, nós fizemos um trabalho de vários assuntos para você sair daqui mais enriquecido, mais encorajado, mais confortado, porque na realidade as pessoas às vezes estão com dinheiro, às vezes, os irmãos que estão vendo a programação, a pessoa tem tanto dinheiro que ele não sabe o que fazer, e sem, na vida dele, o maravilhoso, sem o conselheiro, sem o Deus forte, sem o Pai da eternidade, ele acaba perdendo a sua própria vida, né? Aquele MC, por exemplo, que os irmãos estão vendo na televisão, né? Kevin, né? 23 anos, muito dinheiro no bolso, mas vazio, extremamente vazio do Senhor. E aí eu quero fechar aqui para você, mesmo servo do Senhor, mesmo serva de Deus, que não tem dormido direito, as preocupações têm ocupado o seu coração, e aí o Senhor fala nesta noite, além de ser maravilhoso, além de ser conselheiro, e Deus forte, Pai da eternidade, vamos fechar com Príncipe da paz. Quantos tem paz aqui nesta noite, irmão? É o que o mundo precisa, de paz, quietude. O que é paz no sentido da palavra? Paz, quietude de espírito. Eu louvo a Deus porque eu posso olhar para o pastor presidente e dizer: olha, eu te amo, pastor, porque Deus tem me dado uma paz. Pastor Edgar, eu te amo. A igreja querida, eu te amo, porque é a paz que Deus tem me dado. Porque um homem que não tem paz, irmãos, ele comete loucura uma atrás da outra. Mas quando ele tem paz, ele tem serenidade, né? E aí o Senhor fala aqui: Príncipe da paz. O Deus da Bíblia sempre é conhecido como o Deus da paz. Aleluia. E por isso seu filho amado é chamado o príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. E fechando aqui lá em João, já estou encerrando para passar para o nosso pastor presidente, lá em 14:27,
João 14, 27. O próprio, príncipe da paz, nos deixou a sua paz, dizendo, olha que expressão que a gente está sempre pregando e falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Há muitos anos, não lembro qual foi o ano, se promoveu, através da ONU, acredito que tenha sido a ONU, o Ano Internacional da Paz. E o mundo caminha, a cada dia, a cada momento, cada vez pior. Mundo de trevas, mundo em que as pessoas não aguentam mais, eu não aguento mais viver. Mas quem tem paz, ele vai viver. Porque Jesus Cristo, irmão, me veio aqui aquela mensagem tão maravilhosa, quando fala assim: o ladrão não vem senão a matar, a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você sente essa vida nesta noite no seu coração? Diga amém. Aí o Senhor diz assim: olha, não vou lá dou como o mundo a dá. Aí ele traz uma palavra de conforto, dizendo assim: olha, minha serva, meu servo, família, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Você precisa dormir com essa. Não se turbe, não se perturbe, não se inquiete. O que fazer com a sua dor? Confie em Deus, continue adorando ao Senhor, continue na presença do Senhor. Eu vejo pessoas aqui que eu tive realmente problemas de saúde em casa mesmo, até eu não tive bem. Eu sempre comento com o pastor presidente, cuidando também da esposa que não estava bem de saúde. E eu disse: pastor, eu estou com muita saudade da segunda com Deus. E ele me fez o convite: então você pode trazer a mensagem na segunda com Deus. Que alegria de estar aqui, que felicidade de estar aqui. E aí olha só o que João ainda continua dizendo, e foi objeto também de leitura aqui pelo pastor presidente: o justo será justificado pela fé, tendo paz com Deus. E ainda lá em Tessalonicenses fala, Paulo escrevendo: ora, o mesmo Senhor de paz vos dê sempre a paz, de tal maneira que o Senhor seja convosco. E concluindo, como homem, o menino Jesus nasceu, aleluia. Porém, como Deus, Jesus Cristo é desde os tempos eternos. Você vai ver isso lá em Isaías, que já acabamos de ler 9:6, e Miqueias, o profeta Miqueias, na galeria dos profetas menores. E a gente vai ver também que ele é maravilhoso. Sabe por quê? O que ele fez na minha vida foi algo extraordinário. Às vezes eu digo para as pessoas o seguinte: se Jesus não fosse na minha vida, eu não estaria aqui, irmão. A igreja toda de São Mateus, o pastor Toninho acompanhou, né? Não tem jeito, irmã Luzia, só deve sentir bastante, né? Ele disse: Deus vai trazer Oswaldo de volta. E muitos achavam até que não tinha jeito. E aí eu disse: Senhor, se o Senhor tem falado que tem obra comigo, eu tenho certeza que o Senhor vai me trazer de volta. Voltei para terminar a obra de Deus lá em Jaguaré, né? Não foi fácil. E na gestão do pastor presidente, nós estamos no nativo. Você quer um Deus mais maravilhoso do que este? A transformação que Deus fez na sua vida. Quem era você e quem é você hoje? As composições daquelas músicas tão lindas, como Deus tem trabalhado na sua vida. A luta é grande, sim, a luta é grande, mas não deixe de adorar. Não deixe de adorar. Ele fez maravilhas na minha vida. Como conselho,
Ele tem os melhores conselhos para a minha vida, para o seu povo. Como Deus forte, Ele é grande em força e em poder. Como Pai da eternidade, Jesus Cristo é de eternidade em eternidade. Jesus Cristo é o príncipe da paz, porque Ele é a paz e a nossa verdadeira paz. Meus irmãos,